Olá, tudo bem? Meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos ao Arena de hoje. Estamos numa série muito especial, que é a série O Grande Conflito e a Grande Vitória. Cada dia um tema mais importante, cada dia um tema necessário e impactante para o nosso coração. Deus te abençoe muito, abençoe sua casa, abençoe sua família e a sua vida espiritual. Hoje nós vamos considerar um tema que desperta muitas perguntas e que desperta também até uma certa polêmica. Nós queremos analisar com você um tema do Apocalipse que vai ajudar a gente a responder algumas perguntas tais como estas. Quem é a besta do Apocalipse? É um ser humano? É o inimigo? É alguma instituição? É, quem sabe, algum movimento político? E mais, o que significa o 666? E ainda, a besta do Apocalipse é um poder humano dirigido por Satanás ou é o próprio Satanás? Qual a ligação que tem a besta do Apocalipse com o livro de Daniel? E qual a ligação que tem a besta do Apocalipse com o princípio bíblico de adoração a Deus? Ou seja, a besta do Apocalipse, ela também exige adoração a si mesma, fazendo assim uma contrafação à adoração a Deus? Isso tem a ver com o grande conflito entre o bem e o mal? Veja, são várias perguntas importantes. Não tenha medo, vamos juntos conhecer o que a Bíblia fala sobre esses assuntos. Vamos tentar responder estas e outras perguntas. Por isso, se ajeita aí no sofá, se ajeita aí na cadeira, pega a sua Bíblia, uma caneta, um caderno, chama todo mundo e vamos nos preparar para esse tema tão importante. Hoje eu vou falar sobre a primeira besta do Apocalipse e também vamos analisar um pouquinho sobre o 666. Fica ligado, fique atento, chega mais perto e prepare o seu coração. Muito bem, já estamos aqui para dar sequência ao estudo de hoje. Hoje um tema muito interessante, um tema bastante profundo do Apocalipse, mas antes eu quero mandar um grande abraço para você que nos assiste pela televisão, a você que nos escuta pelo rádio, a você que acompanha pelas redes sociais. Nosso muito obrigado, Deus abençoe a cada ouvinte da rádio, a cada internauta e a cada telespectador. Lembrando que o Arena também está nas redes sociais. Se você for para o YouTube, nós temos um canal, o canal do Arena no YouTube. E eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal e também a ativar as notificações, o sininho, para você receber as informações dos vídeos novos que são ali colocados. E mais, se você acompanhar o Arena e se inscrever no canal, nós vamos com isso aumentar o nosso alcance e levar esperança para mais pessoas. Então, vai lá, se inscreva no canal do YouTube, por favor, siga o Arena no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Tenho certeza que vai ser uma bênção para você e vamos alcançar outras pessoas para Deus. Amém? Eu quero aproveitar e mandar um abraço para você que nos acompanha em todo o Brasil. Eu sei que o Nordeste assiste a gente aqui em peso, o Norte também. Um abraço para todo o pessoal do Norte. Um abraço para você que está no Sudeste, para você do Sul, para você do Centro-Oeste, para você que nos acompanha sempre, né? O Arena, sempre você está aqui conosco. Muito obrigado, Deus te abençoe grandemente. Também nós temos uma grande audiência nos Estados Unidos. Nós temos uma grande audiência em Boston, em Washington, em Nova York, na Califórnia, também em Dallas, em todo o Texas. Nós temos uma grande audiência em vários lugares dos Estados Unidos. Um abraço para você e também para você da Europa. Eu sei que tem muitas igrejas brasileiras e também portuguesas na Europa que acompanham o nosso programa. Muito obrigado, Deus te abençoe muito. E ainda um abraço para a África. Tem vários países na África que acompanham o nosso programa e também vários irmãos e amigos no Japão. É isso aí. Deus abençoe você. Continue firme conosco aqui no Arena. Agora sim, nós já podemos começar o estudo propriamente dito. Bíblia na mão,
Jesus no coração, vamos ao tema de hoje. Meu amigo, o tema de hoje é realmente um tema que provoca muitas discussões. Se você for para a internet, vai ver quantas discussões existem sobre a besta do Apocalipse. E agora, com esse assunto da pandemia, do coronavírus, muitas pessoas começaram a levantar outras questões, como, por exemplo, a vacina é a marca da besta? Isso também se discutiu por aí, né? Depois houve um tempo no passado que as pessoas pensavam assim, o código de barras é a marca da besta? Outros pensavam assim, a internet é a marca da besta? E também se a gente usar cartão de crédito, assim, de débito, isso seria a marca da besta? Ou seja, muitas pessoas começam a questionar tudo isso sobre a marca da besta, sobre quem é a besta. Então é o seguinte, tranquilo, tranquila, pega a sua Bíblia, pegue uma caneta, pegue um caderno e vamos saber quem é essa besta e o que a Bíblia fala sobre ela. Vamos então abrir a Bíblia Sagrada para começar o estudo e eu convido você a abri-la comigo em Apocalipse. Apocalipse capítulo 13, isso mesmo, a partir do versículo número 1. Olha só, esse é um capítulo que me encanta, me impressiona muito, porque ele é cheio de detalhes. Analisemos. Vi emergir do mar, Apocalipse 13, verso 1. Vi emergir do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Paremos um pouquinho aqui. Bom, esse texto faz uma descrição simbólica de uma besta que se levanta do mar. A palavra besta é uma palavra que também é sinônima da palavra animal. A Bíblia poderia dizer assim, vi um animal sair do mar. Animal ou besta são palavras sinônimas. Mas essa expressão usada aqui é uma expressão totalmente simbólica, mostrando que um monstro, uma besta, né, um animal se levanta do mar. Você sabe que não pode ser encarado isso literalmente, como um tempo eu fui a uma reunião de pessoas também evangélicas, e ali o pregador, que tinha o costume de falar tudo por revelação, e ele simplesmente fechou os olhos, fechou a Bíblia e tirou a palavra, como costuma se dizer, né? Vamos tirar a palavra. Tirou a palavra e caiu em Apocalipse 13. E esse assunto que é difícil de explicar. E ele então, eu percebi que não sabia exatamente explicar o texto, percebi que ele ficou um pouco perdido, inseguro, e ele não tendo o que dizer, ele simplesmente falou assim para a igreja, irmãos, é pecado crente ir à praia, porque a besta vai sair do mar. Você imagina que explicação, né? Mais estranha, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Jesus mesmo andava na praia, andava no mar, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você lembra do nosso primeiro estudo dessa série? Eu falei sobre a tabelinha de conversão profética, lembra? Vamos relembrar algumas palavras-chave e os seus significados. Você lembra que nós analisamos que animal em profecia significa rei ou reino e que água quer dizer povos? Está lembrado? Então veja, água significa povos, Apocalipse 17, 15. E animal significa rei ou reino, está em Daniel 7, 17 e 23. Nesse caso, trazendo essa explicação bíblica para esse capítulo, nós vamos entender bem o significado. Vamos ler de novo. Vi emergir do mar uma besta. Paremos aí. O mar é água e a besta é o animal. Então veja, eu tenho aqui água e animal. Água significa povos e animal significa rei ou reino. Então quando fala assim, vi emergir do mar uma besta, está dizendo assim, eu vi surgir do meio do povo um poder, um reino poderoso. Entendeu ou não? Então veja, vi emergir do mar, água, uma besta, um animal. Então significa, eu vi sair do meio do povo, porque água quer dizer povos, um reino poderoso. Porque a besta é um animal, animal significa rei ou reino. Então uma besta que sai do mar é um reino poderoso que sai do meio do povo. É isso que está dizendo aqui. E o verso continua dizendo assim, essa besta tinha 10 chifres e 7 cabeças. E diz aqui sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. Os 10 chifres, chifre em profecia significa 3 coisas. Significa poder, rei ou reino. Então, nesse caso, a besta tinha 10 chifres, isto é um reino poderoso, bem poderoso. E as 7 cabeças mencionadas aqui é um elemento novo que não aparece lá em Daniel, mas aparece aqui para justamente identificar em que lugar da terra, em que lugar do mundo estaria o trono dessa besta.
Então você já sabe que a besta que sai do mar é um reino poderoso que sai do meio do povo. Um reino político e religioso que sai do meio do povo. Os 10 chifres representam o poder dessa besta, o poder desse reino. E as 7 cabeças é que vai revelar quem é e onde está essa besta. Por isso vou deixar para mostrar o significado das cabeças daqui a pouquinho, tá bom? Ok, agora vamos para o verso 2, Apocalipse 13, verso 2, que diz assim: a besta que vi era semelhante a leopardo, com os pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Observe, essa besta, ela tem características de leão, de urso e de leopardo. Se você pegar esses animais que aparecem aqui nesse verso e for lá para Daniel 7, vai ver que em Daniel 7 tem 4 animais. Tem o leão, o urso, o leopardo e um terrível espantoso, correto? Então aqui, Apocalipse 13, essa besta aqui seria o terrível espantoso de Daniel 7. Porque aqui fala assim, a besta que vi era semelhante a um leopardo, com os pés como de urso e uma boca como de leão. Em outras palavras, os 4 animais de Daniel 7 estão aqui todos em um só. A besta de Apocalipse 13, ela reúne em si mesma todos os animais de Daniel capítulo 7. Entendeu? Você lembra? O leão, lá em Daniel 7, simbolizava a Babilônia. O urso simbolizava o Império Medo-Persa. O leopardo simbolizava a Grécia. E o terrível espantoso representava Roma. Pois bem, a besta do Apocalipse está relacionada a Roma. Está ligada a Roma. E essa besta de Apocalipse, ela vai ter características da Babilônia, do Império Medo-Persa, da Grécia, tudo isso junto em Roma. Ou seja, a besta de Apocalipse 13, a primeira, é uma besta romana. Não é uma besta americana, nem uma besta brasileira, nem uma besta argentina, é uma besta romana. Isto é, a primeira besta tem a sua base em Roma. Por isso que o animal aqui, que simboliza essa besta, é um animal que tem 10 chifres e 7 cabeças, muito parecido com aquele 4º animal lá de Daniel 7. E aqui menciona os 4 animais referindo-se a essa besta. Tá bem? Agora tem um detalhe que chama atenção aqui no verso 2. No finalzinho do verso 2 fala assim, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Lembre-se que o dragão aqui simboliza Satanás. Dragão aqui é um símbolo de Satanás. Então diz assim, Satanás deu à besta 3 presentes. Deu o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Imagina você, o diabo deu um presente para a besta. Imagina alguém receber um presente do diabo. E qual foi o presente? Não foi um só não, foram 3. Diz aqui, ó, deu o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Escuta essa. O poder da besta é o poder de Satanás. O trono da besta é o trono de Satanás. E a autoridade da besta é a autoridade dada por Satanás. Em outras palavras, quem dirige a besta é Satanás. Quem coordena a besta é Satanás. Ou seja, a besta é um poder político-religioso humano dirigido por Satanás. É um instrumento nas mãos de Satanás. É o que diz aqui o versículo 2. E agora veja um detalhe bastante curioso. Já que nós entendemos que essa besta aqui é besta romana, e mostra claramente o seu poder, o seu trono e grande autoridade dados pela besta, vem a pergunta-chave. A pergunta é, onde está essa besta? Estaria em Roma mesmo? Ou estaria no Brasil? Ou estaria em outro país? Agora você vai saber o que significam as 7 cabeças da besta do verso 1. Para saber isso, eu chamo você para Apocalipse 17, versículo 9. Vamos lá. 17, 9 responde essa pergunta. Atenção, meu irmão, atenção, minha irmã, atenção, meu amigo. Apocalipse 17, verso 9. Está escrito assim, aqui está o sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis. Viu? Então aqui está dizendo que as 7 cabeças da besta são 7 montes, nos quais a mulher está sentada.
Então veja, mulher aqui em profecia significa igreja, correto? Então quando fala, a besta tinha 7 cabeças, e as 7 cabeças são 7 montes, no meio dos quais a mulher está sentada, está muito claro, está mostrando que as 7 cabeças da besta são as 7 colinas de Roma, e ali no meio a mulher está sentada, a mulher é a igreja. Então veja que a besta do Apocalipse lidera uma igreja, a besta do Apocalipse tem uma igreja. Portanto, a besta do Apocalipse é um poder religioso, mas também é político, correto? E se você analisar em detalhes a história de Roma, Roma imperial e Roma depois papal, você vai ver a diferença. A Roma imperial dominou o mundo do ano 168 a.C. até 476 depois de Cristo. Aí acabou o domínio de Roma imperial. E pouco tempo depois começou o domínio de Roma papal, ou seja, a supremacia papal. Começou em 538 depois de Cristo e foi até 1798. Esse período todo mostrou a força da supremacia papal, exatamente como diz a Bíblia. Então veja, a primeira besta do Apocalipse tem o seu trono justamente em Roma. E o Vaticano é um país, e é um país, só que também é uma igreja. Então é uma mistura de política com religião, exatamente como está escrito aqui em Apocalipse 13. Entendeu? Agora tem mais um elemento que eu queria agregar para você, para ajudar a entender melhor ainda esse assunto. Voltemos para Apocalipse 13 e vamos para o verso 3. Diz assim: então vi uma de suas cabeças como golpeadas de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Então o texto agora está dizendo que a besta receberia um golpe mortal. E esse golpe mortal aconteceu em 1798. Veja, vou repetir para você aqui um cronograma de datas. Veja, Roma imperial, o Império Romano, dominou do ano 168 a.C. até o ano de 476 depois de Cristo. Vou repetir, 168 a.C. a 476 depois de Cristo. Logo em seguida vem o domínio papal, o surgimento da supremacia papal, que começa em 538 e vai até 1798. Se você calcular 538 a 1798, vai dar 1260 anos. Esse período foi o período da supremacia papal, da Santa Inquisição, das cruzadas, das perseguições, das indulgências, quando a Bíblia foi queimada, quando a verdade foi jogada por terra, quando a mentira prosperou. Foi um período terrível da história cristã e da história universal. Entendeu? Por isso que a Bíblia fala assim, uma de suas cabeças seria golpeada de morte, porque isso ocorreu em 1798, quando Napoleão Bonaparte, através do seu general Berthier, mandou prender o Papa, e o Papa foi preso e depois acabou morrendo. Então esse foi o golpe mortal, a ferida mortal mencionado aqui no verso 3. Aí quando o Papa foi preso e depois morto, foi o golpe mortal, a ferida mortal. E de 1798 a 1929, a terra ficou sem a supremacia papal, sem o domínio papal. Foi um período que não teve esse domínio todo. E em 1929, então Benito Mussolini deu um presente ao Papa, ao bispo de Roma, e tornando assim o bispo de Roma novamente adquirir uma certa influência e um certo poder. Porque em 1929, quando Mussolini deu ao bispo de Roma 44 hectares de terra, e esses 44 hectares de terra é o que hoje nós conhecemos como Vaticano. Esse território do Vaticano foi um presente de Mussolini para o bispo de Roma, que hoje se tornou um país. É um país minúsculo, pequenininho, mas talvez o mais poderoso do mundo. Talvez um dos mais ricos do mundo. E o Vaticano, você pode olhar para ele como um país, ou você pode olhar para ele como uma igreja. Entendeu? O Papa que está aí hoje, ele pode ser considerado um chefe de Estado ou um pastor de uma igreja. Entendeu ou não? Então você, por exemplo, você tem o Papa Francisco, só para dar um exemplo. O Papa Francisco, ele pode ir a qualquer lugar do mundo como um líder religioso, não pode? Pode, claro. Mas se tiver algum país que não o aceita como líder religioso, ele pode ir como um chefe de Estado. Ele pode ir como se fosse, entre aspas, um presidente. Por quê? Porque o Vaticano é um país e é também uma igreja. Ou seja, o Vaticano é uma mistura, é uma mescla de política e religião, de religião e de política.
Isso ocorreu, então, como um presente dado por Mussolini em 1929. A partir desse presente, a ferida mortal começou a ser curada. A partir dessa ocasião, de 1929, começa a cura da ferida mortal. Mas eu devo dizer que essa ferida mortal ainda não foi totalmente curada, ela está em processo de cura. Por isso que hoje você vê o sistema papal, ele exerce uma certa influência, ele tem alguma coisa, mas não domina com a força que dominou na Idade Média, tá certo? Por quê? Porque a ferida mortal ainda não foi totalmente curada, mas será curada totalmente. E quando a ferida mortal for totalmente curada, veja só o que vai acontecer. Prepara aí, hein? Segura aí na cadeira, segura aí no sofá, respira fundo, meu amigo e minha amiga, porque agora eu vou lhe mostrar Apocalipse 13, versículo 4. Depois que a ferida mortal for curada totalmente, olha o que vai acontecer. Verso 4 e verso 5. O 4 fala assim: e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta e quem pode pelejar contra ela? Olha o verso 5. E foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e a autoridade para agir por 42 meses. Esses 42 meses mencionados aqui, se você pegar 42 meses, vezes 30 dias cada mês, vai dar 1.260 dias. Se você pegar os 1.260 dias aqui, entenda bem, está dizendo que essa besta receberia autoridade para agir, para perseguir por 42 meses, isto é, 1.260 dias. Se você voltar para Apocalipse 12, verso 6, vai perceber que Apocalipse 12, verso 6, fala que a mulher, a igreja verdadeira, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1.260 dias. Ou seja, os 42 meses que a besta dominaria, seria o mesmo tempo em que a igreja verdadeira seria perseguida. Está claro? Ou seja, a besta iria perseguir, iria dominar, iria matar, iria mudar a verdade em mentira, iria pisar na verdade por 42 meses, vezes 30, 1.260 dias. Você vai para Apocalipse 12, verso 6, e descobre que a igreja verdadeira teria que fugir para o deserto, porque ela seria perseguida por 1.260 dias. Isto é uma profecia, e cada dia profético equivale a um ano. Ezequiel 4, 6 e 7. Então, a igreja verdadeira seria perseguida por 1.260 anos. Por quem? Pela primeira besta. Quem é a primeira besta? O sistema papal, que dominou de 538 a 1798. Está claro? E esse mesmo período também é apresentado lá em Daniel por uma outra expressão, que diz um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Esses 3 tempos e meio são os 1.260 anos de perseguição religiosa na Idade Média. Veja, mas tudo isso ocorreu no passado. E lembre-se que em 1798 a ferida mortal aconteceu, o Papa foi preso e acabou morrendo depois, e aí então teve um período sem o domínio papal, e em 1929 Mussolini devolve ao Papa um presente que lhe devolve um pouco mais de autonomia e um pouco mais de autoridade. Mas a ferida mortal ainda não está totalmente curada, porque quando for totalmente curada, aí vai se cumprir aqui, ó, Apocalipse 13, versículo 6, versículo 7 e versículo 8. Eu vou ler só o verso 8 para você. Apocalipse 13, verso 8, que diz: e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Uau! Isso é impressionante, não é? Ou seja, quando a ferida mortal for totalmente curada, diz a Bíblia que a humanidade irá adorar a besta. Adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não estão no livro da vida. Que impressionante isso. Deixa eu te falar mais um detalhezinho para fechar o tema. Vem cá, chega mais perto. Pode chegar mais perto, vamos sentar aqui no meu sofá e vamos considerar o item final. Vem cá, pode chegar mais perto. Isso, chega mais. Pega a tua cadeira, traz aqui pertinho da televisão, pertinho do rádio, pertinho do computador, vem pertinho de mim e vamos finalizar o tema analisando mais um detalhe. Você percebeu que o verso 8 fala que
adorá-la-ão os que habitam sobre a terra. Veja, adorar a besta é adorar Satanás. Adorar a besta é adorar o dragão. É isso que está dizendo aqui. Agora veja, você precisa prestar atenção para não ser enganado e para não aceitar uma coisa pensando que é de Deus quando não é. Jesus Cristo mesmo disse o seguinte, olha só o que falou através de Pedro, né? Olha só o que diz a Bíblia aqui em Atos 10, versos 25 e 26. Diz assim, Atos 10, 25 e 26, fala assim, ó. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao seu encontro, e prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo, ergue-te, que eu também sou homem. Ouviu isso? Veja, as pessoas costumam dizer que Pedro foi o primeiro papa. Pedro nunca foi papa. Jamais. Aqui está um exemplo. Pedro entrou, veio Cornélio ao seu encontro e Cornélio se prostrou para adorar Pedro. Pedro falou assim, não faça isso, levanta-te, ergue-te, que eu também sou homem como você. Se Pedro fosse papa, ele aceitaria a adoração. E ainda levantaria a mão para abençoar a pessoa ajoelhada aos pés dele. Não, Pedro foi bem claro, adora a Deus. Jesus disse, adora a Deus. O anjo lá no Apocalipse disse, adora a Deus. Eu quero convidar você, meu irmão, e você, minha irmã, a duas coisas importantes. Primeiro, que você estude mais a Bíblia. Segundo, que você adore a Deus e sirva a Deus. Não adore o Papa, não adore o bispo, não adore o padre, não adore o pastor, não adore cantores, não adore o ser humano, adore a Deus, só a Deus. Se curve somente diante de Deus, obedeça a Deus, faça a vontade de Deus, ande com Deus. Não siga as ideias humanas, as filosofias humanas, não siga a tradição da igreja, não siga sacramentos, não siga nada disso. Siga a Bíblia, siga a verdade, siga Jesus, ande com Ele, faça a vontade dEle, entregue a sua vida para Deus, nasça de novo, tenha coragem, levanta a cabeça, põe o joelho no chão, estude a Bíblia, tire suas dúvidas, cresça na fé e prepare-se para a volta de Jesus. O inimigo tem procurado confundir as pessoas e tem procurado ocultar de você essas verdades, mas você precisa saber a verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que assim seja na sua vida. Você aceita adorar só a Deus, servir só a Deus, andar somente nos caminhos de Deus, obedecer às verdades de Deus e seguir se preparando para a vida eterna? Se você aceita, levante a sua mão e diga, pastor, eu aceito, eu quero seguir a Jesus, a verdade dele. Amém? Eu vou orar por você. Oremos. Querido Pai, obrigado pela mensagem de hoje. Ajuda-nos a te adorar, te servir, guardar os teus mandamentos, nascer de novo, fazer a tua vontade, nos preparar para a vida eterna. Eu entrego essa pessoa que ora comigo nas tuas mãos. Abençoe este homem, esta mulher e esta família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus seja louvado. Grande abraço para você. Nos vemos no próximo programa. Tchau, tchau.